Então, estamos gravando, estamos ao vivo. Muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E essa videoaula, que na verdade é uma videoconferência, nós estaremos tirando as suas dúvidas e estabelecendo alguns recados importantes, ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, então, eu já estava comentando antes com vocês sobre avaliação. O processo avaliativo de vocês não vai ser exatamente assim uma nota apenas baseada na avaliação, na prova, né, no caso que vocês fizeram. A nota de vocês vai ser muito mais pelo interesse que vocês têm apresentado. Então, nós temos os alunos participantes das videoconferências. Isso é uma forma de você mostrar interesse e que tem garantido uma nota melhor para os alunos que estão participando. Além disso, tem as próprias atividades e trilhas que foram realizadas. Isso vai permitir com que sua nota seja também positiva, né? Eu digo assim, que nesse período em que nós não estamos em contato, né, nós não estamos nos vendo fisicamente ali, não tem como eu fazer uma avaliação muito completa, certo? Então a gente vai fazer uma avaliação mais baseada no que vocês estão tentando fazer, né? Porque da mesma forma que os professores também não têm 100%, não tem uma aula 100% completa, legal, interessante, talvez, mas eu acredito que vocês estão sendo alcançados, né? Até nós recebemos um comunicado da Secretaria de Educação que a gente tem que avaliar, verificar como que é a avaliação que a gente deve fazer com os alunos. Então, tem que fazer parte a avaliação qualitativa, a própria questão das atividades. Tem gente que não está conseguindo utilizar o Positivo On, a internet, então a gente tem que avaliar também se a pessoa está fazendo, está se esforçando, certo? Então, o que a gente vai fazer em relação à nota de vocês é fazer uma avaliação completa nesse sentido. Quem está participando, quem não está. Bom dia. Aquele eu sei que é o João, né, João? Ah, acertei. Que bom. Então, olha só. Avaliação. Eu vou entrar aqui no relatório para verificar quantos alunos que concluíram, que aparece para mim a nota, senão não tem nem como nem eu ver, certo? Então, pela, digamos assim, pela porcentagem dos alunos, eu acredito que ela está bem assim, digamos, pequena, né? Porque aparece 52% da prova realizada, 13 avaliações. Aparece 3 em andamento. É isso que eu acho estranho. Tem alunos aqui do nono um que eu estou olhando, ó. Por exemplo, não sei se está aí na reunião, o Christian, o Guilherme Ar, Guilherme da Silva, o Johannes, aparece como que estivesse sendo realizada ainda. E não realizada tem o Abimael, Alexandra, Alice, Camille, Guilherme, Larissa, Raíssa e Juan. Então, esses aqui que eu citei são aqueles que aparecem como não realizada. Os outros aparecem como realizada, é isso que é importante, ok? Quem falou eu fiz ali? Alguém tem que acertar, eu fiz. Isso. Muito bem, João, que bom que você fez. A avaliação, ela consiste apenas numa verificação de aprendizagem. Será que você fez, aprendeu? Será que você não aprendeu, entendeu? Inclusive, eu achei estranho o seguinte: nós fizemos o conselho de classe, né? E verificamos principalmente a questão de realização das atividades, como eu falei.
os alunos que realizaram, fizeram com empenho, estão tendo nota garantida, uma nota legal, digamos assim. Mas aqui eu vejo assim, tem alunos que estão participando da videoconferência toda semana, certo? E só que não estão fazendo as atividades, né? Até eu quero saber o porquê. Se tem algum aluno aqui que não realizou atividade porque não conseguiu, ou não sabia que tinha que fazer, achou que era só para ler o livro. Enfim, tem alunos bons aqui, que inclusive fizeram uma avaliação muito boa, mas que não concluíram as atividades que estão lá, não entregaram as atividades durante o percurso. Então, eu gostaria de saber se alguém aí teve problema com a realização das atividades durante o bimestre. Professor, Oi, fala, João. teve um período que eu já falei para ti, já falei para todos os professores também, que eu não consegui abrir o site. E aí o site foi arrumado e depois eu fiquei sem internet. Aí então eu não consegui fazer algumas atividades. E quando eu fui tentar fazer, eu só fiz na apostila, porque não consegui abrir um arquivo para mandar. Sei. Mas você chegou a fazer e mandar para a escola, então? Ou não Não, mandou? Então, se você tiver algum material que você fez e não conseguiu mandar pelo positivo, você tem que encaminhar para a escola, se você tiver condições de ir lá. Porque senão você fica como se não tivesse realizado, porque para nós aqui no Positivo não aparece. O que você tem que fazer também é mandar a mensagem explicando a situação. E daí cada professor vai analisar e verificar como que faz também. Porque assim, eu sempre tenho falado, gente, que o objetivo desse período de educação à distância não é a gente prejudicar aluno, né, em relação à nota, não é a gente melhorar a condição de estudo. Na verdade, é uma emergência, né? Você sabe que é uma situação de emergência. Para os professores, se você fizer uma enquete ali e perguntar quem gostaria de que as aulas voltassem presencialmente, eu acho que 99% gostaria de voltar, porque nós estamos trabalhando mais, cara, muito mais assim. Não que a gente não goste de trabalhar, gostamos de trabalhar, é muito legal isso. Eu gosto muito da questão de aula à distância, acho legal. Mas, é, assim, nós não estávamos acostumados com isso, então a situação é que nós também temos que nos adaptar. Então, todos temos que ter paciência. Nós não vamos ficar falando assim, não, então esses alunos que não estão fazendo vão tirar zero e acabou. A gente tem que avaliar a situação. Por que que não fez? Por que não conseguiu entregar? Tá? Isso é óbvio. E claro que quando a gente voltar às aulas no presencial, vai ser muito mais, digamos assim, mais fácil da gente interagir, da gente verificar as atividades. A única coisa que não pode deixar de acontecer é de vocês se comunicarem, tá? Não conseguiu fazer, não teve jeito, se comunique. De alguma forma o professor vai ver a tua queixa, a tua dúvida, certo? Por exemplo, teve aluna que não conseguiu fazer a avaliação no tempo hábil, né? Ou seja, até o dia 26 estava marcado. Existe um prazo para fazer e tal, mas eu não quero que ninguém saia prejudicado, só quero ver se você aprendeu ou não. Para ser bem sincero, a nota não vai me importar muito. Eu quero saber se vocês estão lendo, fazendo em casa. E para vocês não deve haver essa preocupação também de ter uma nota excelente nesse momento, mas o fato de aprendizagem mesmo, de ver se vocês estão conseguindo aprender. Porque eu acho que as disciplinas mais complicadas, talvez, de vocês aprenderem, que usa muito quadro ali, né? Usa muita essa questão de estar olhando, falando com o aluno diretamente, talvez matemática, português, né? Ou educação física também. E então é o seguinte, o que que vocês têm que fazer? Ficar sempre atentos, mandar as mensagens, nunca deixe de mandar, porque a gente quer saber se vocês estão aprendendo mesmo, ok? Então vamos lá. Alguma dúvida sobre a avaliação, sobre as questões? Alguém pode falar aí?
Aliás, alguém quer falar, né? Oi, gente, vocês estão aí? Vocês me ouviram tudo que eu falei? Vou dar uma confirmação aí, porque a gente fica assim, fica tudo mudo. Eu não sei se eu consegui me expressar, se todos ouviram bem. Dá um ok aí. Certo, certo, certíssimo. Então, assim, fiquem focados, ligados nisso. Nós temos ainda agora o começo do segundo bimestre, a partir de segunda-feira, tá? O que que vai acontecer segunda-feira? Vocês vão ter que começar a utilizar o livro 2, a apostila 2. Então, quem aí não pegou a apostila na escola? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí quem não pegou a apostila na escola. Giovanni não pegou? Giovanni. Ô louco, Giovanni. Você mora do lado da escola, Giovanni? Vai lá, rapaz, pegar a apostila que vai usar a partir de segunda-feira. Não esquece, hein? É, tem gente que vai pegar hoje, tá? Certo. Então, assim, ó, a partir de segunda-feira, vocês vão utilizar a apostila. Alguns que já sabem utilizar no sistema online, lá no Positivo On, pode utilizar lá. Mas, por exemplo, se tiver uma atividade que você tenha que fazer um exercício, daí você não vai conseguir fazer, certo? Ou seja, você vai ter que fazer uma cópia da questão, passar para o caderno. Então, quem não pegou a apostila ainda, aproveita, vai hoje na escola, liga antes, né? Liga antes na escola. Tô com um negócio no meio do dente aqui, peraí. Ah, desculpa, tava sem som. Ninguém tem pergunta. Tava falando, ninguém tem perguntas. Tô aguardando. Pergunta sobre a apostila. Eu tinha colocado, eu tinha clicado no desativar microfone. Então vamos lá, turma. Eu vou comentar rapidamente ali sobre a avaliação e depois a gente vai, se der tempo, fazer um quiz, umas perguntinhas. Vamos verificar então a avaliação. Ok. Assinale as alternativas que indicam apenas características do continente europeu. Vamos ver se, como vocês falaram que já receberam o gabarito, né, as notas, algumas eram parciais, poderia acertar parcialmente. A letra A fala assim: pode ser considerado uma península, pois tem uma parte ligada ao continente asiático e grande parte de suas terras é banhada por oceanos e mares. Correto. Então, a Europa é uma península. Aí tinha um mapa lá. O mapa abaixo refere-se ao continente europeu, onde encontra os países importantes do mundo como Austrália e Indonésia. Essa aqui, se alguém marcou, porque está viajando. Já está lá na Oceania, porque aquele mapa era da Oceania, não era da Europa. É a Austrália, é o principal país. C. Alguns dos países mais conhecidos da Europa são Alemanha, Rússia, Itália, Reino Unido e Espanha. São.
Alemanha, Rússia, Itália, Reino Unido, Espanha, são conhecidos? Sim, são esses mesmos, conhecidos. Uma das principais características da Europa é o clima frio, que ocupa a maior parte do continente, visto que o relevo predominante é de montanhas. Estaria correto essa se eu falasse uma parte e uma parte do relevo é de montanhas? Sim, mas quando a gente fala predominante, eu bati bastante nessa tecla com vocês. O relevo predominante na Europa é o relevo de. Vamos ver uma resposta, já entra no quiz. Relevo predominante da Europa é o relevo de. Completem aí. Alguém entrando na aula. Ninguém escreveu qual é o relevo predominante da Europa? Ninguém sabe? Pessoal, para de conversar aí. Ó, você aí do fundo aí. Ei, quieto aí. Tô ficando louco, gente. Temperado, Giovanni. Muito bem. Certíssimo. Aí tinha uma outra questão. Uma das principais características da Europa foi essa, então estava errado. Os países membros da União Europeia somam ao todo 70 participantes. Dentre eles, podemos citar os principais representantes. Desculpa. Como Itália, Espanha, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Nossa, se alguém marcou essa, gente, por favor. Você não participou de nenhuma aula de geografia. Primeiro, porque a União Europeia não tem 70 participantes, né? Tem 27 atualmente. E Estados Unidos e Japão não fazem parte da Europa. Então, por favor, não marque nunca uma coisa dessa. Vamos lá. O planisfério a seguir apresenta densidade demográfica no mundo e no detalhe a densidade demográfica do continente europeu. Era aquele mapa que tem aquelas cores marronzinha, laranjinha, certo? Aí tinha lá, com base nos dois mapas, assinale a afirmativa correta. Só tinha uma errada, então você tinha que marcar A, B, né? Só tinha que deixar de marcar uma, que era, comparando apenas os países europeus, é possível afirmar que a densidade demográfica desse continente é homogênea. Ela é homogênea, é só você olhar o mapa, você vai ver que não é homogênea, que tem mais partes mais escuras, partes mais claras, que é a distribuição da população. Opa, desculpe, tá dando bocejos aqui. Deixa eu ver aqui algumas respostas. Temperado, errado, errado. Certo. Vamos para a próxima questão. A Europa possui diferentes compartimentos de relevo em seu continente. Todavia, pode-se considerar que a maior parte das terras europeias é formada por montanhas, planaltos, depressões, planícies, cordilheiras. Com certeza são as planícies. Digitaram ali certíssimo, Giovanni. Planícies são o que dominam. O choque entre as placas tectônicas africana e euroasiática gerou consequências geológicas recentes no que se refere à formação das superfícies do continente europeu. O resultado do encontro entre essas placas gerou a formação dos. Então, quais são os tipos de formações que foram realizadas pelo encontro das placas africana e euroasiática? Quais? Vamos ver quem digitou ali. Foram os Alpes. Isso, muito bem. Foram os Alpes, exatamente. Os Alpes foram as principais formações. Aí tinha uma alternativa de complete. Meu Deus, desculpa. Bocejo. A Europa é um dos 6 países, continentes. O que que ela é? Países. Países? Continentes? Ilhas? Continentes, certo? Compreendendo a ocidental da Eurásia. Aí tem que. Ela é península ocidental. A Europa geralmente divide-se da Ásia, leste e tal, tal. Então a questão era para marcar continentes, península, montes Urais, glacial ártico, Atlântico, Mediterrâneo, Rússia e Vaticano. Então era para completar na sequência os principais países. Vamos lá.
Vocês estão aí, gente? Não vejo ninguém comentando. Montanhas Alpes, Renato. Alpes, estou. Temos 13 pessoas. Ok. Vamos para a próxima questão. Europa, o euro. Tinha então uma imagem sobre o euro e algumas perguntas. Daí era para marcar a alternativa incorreta. A incorreta. Então, a incorreta seria: desde 2002, a circulação do euro substituiu todas as moedas nacionais dos Estados-membros da União Europeia, com o marco alemão e o peso espanhol. Não foi, por quê? Porque o peso espanhol ou o marco alemão, aliás, alguns países não adotaram o euro, então não foi substituída a moeda. Talvez ela entre como complemento ali da moeda, mas, opa, desculpa, mas não foi adotado como principal, ok? Então, alguns países não tiveram essa adoção do euro. Próxima questão. Nos últimos anos, a Europa tem vivido momentos de cooperação entre os países que se encontram no continente. Hoje, a maioria dos países europeus participa do bloco econômico que foi formalizado em 1993. O nome desse bloco, o número de países membros e o tratado firmado entre eles são, respectivamente, na ordem, né? Então são União Europeia, 27 países membros e o Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht. Quem acertou essa aí na prova, na avaliação? Vamos ver quem acertou. Giovanna acertou. Quem mais que lembra que acertou? Essa era a resposta. Era União Europeia, 27 países e o Tratado de Maastricht. Renata acertou. Cauane acertou. Tava fácil essa, né? Fácil para quem acompanha as aulas e lê, é fácil. Agora, aquele que nunca lê, nunca acompanha, nunca ouviu falar disso. O que que é Tratado de Maastricht? O que que é União Europeia? Quantos países tem? Isso, gente, é uma questão até de conhecimento geral. Não é só a geografia. O mundo hoje, por exemplo, ele passa por uma situação muito complicada, em que os países estão entrando em conflitos, praticamente conflitos econômicos, conflitos políticos em algumas partes, às vezes um conflito interno, o Brasil mesmo, para quem acompanha notícias, ou, né, pelo menos pela internet, ou tem acesso a alguma rede social que está tendo divulgação de questão política, vê que o Brasil ele tem passado, acho que nunca teve, em, em 20 anos, em 30 anos para cá, nunca teve um problema tão grande político dentro do Brasil, vivendo dentro de uma pandemia. Então existe uma guerra política, uma perseguição, enfim, a gente nunca vai saber realmente, parece assim, quem está certo e errado. O que a gente tem que saber é que a sociedade, o povo brasileiro, ele tem que se unir, sabe? Ele tem que deixar de lado as questões de diferenças ideológicas e políticas e pensar que se a gente não se cuidar, não tiver um cuidado essencial para combater essa pandemia, que é o principal, é o isolamento social, se a gente não cuidar, a gente vai, daqui a pouco, vai causar uma catástrofe epidêmica aqui no Brasil mesmo. Ou seja, já tem uma catástrofe, mas o Brasil está entre os 3 maiores países ali que estão sofrendo com a pandemia, né? E a tensão, o Giovanni colocou, a tensão política também. Acho que é o ano que o Brasil tem vivido uma tensão política terrível, também muito forte, muita rixa entre a questão política. E isso é importante, a gente conhecer os países europeus, as relações que existem. Vamos lá, outra questão falava sobre a Revolução Industrial, máquina a vapor, falando assim. Aí a pergunta era, o autor acentuou o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura? Era prejudicial? No texto não falava isso. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva
para o início da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Essa era a alternativa correta. O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou no mundo contemporâneo. Esse autor não. Ele não fala da mudança drástica e na verdade, não fala do caráter negativo. Pelo contrário, um caráter positivo de, de, de progressão, né? Enfim, da melhoria da produção. Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. Essa questão talvez alguém marcou. Porque se você ler o texto e não interpretar direito, olha só, olha o que fala o texto. A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos em quantidade maiores, está vendo? Algum pode ter pensado assim, uso da energia, é eletricidade. Mas em momento algum falou que de energia elétrica. Ele falou o uso da energia. E existem outros tipos de energia. Energia potencial, energia mecânica, energia cinética. Né? Vocês devem ter estudado ou vão estudar em física isso. Vários tipos de energia. E o último texto indica que a agricultura durante 10 mil anos impediu que a indústria se desenvolvesse. Nada a ver. Tem nada a ver essa questão. Peraí. O quiz já começa. Peraí, gente. Corrigindo as questões da prova. Acúmulo de capitais, modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo de qual país na Revolução Industrial? Inglaterra. Você acha que todo mundo acertou, sabe que a Inglaterra é o país que foi pioneiro na Revolução Industrial. Analise as afirmativas sobre o quadro humano da Europa. Marque F para falsas e V para verdadeira. Na Europa, a tendência é que haja uma diminuição da população nas próximas décadas, visto que esse continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população composta por idosos. Verdadeiro. Os países da Europa Ocidental apresentam um dos mais elevados índices de desenvolvimento humano, IDH. Verdadeiro. Considerando o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. Falso, é a Ásia. Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os 5 países mais populosos da Europa. Isso é certo. Em relação à sua pequena extensão territorial e o seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Certo ou errado? Errado não é, porque também é a Ásia. Tem muita população na Ásia e também a densidade demográfica ainda é maior. Muito bem, essas foram as questões da avaliação, ok? Alguma dúvida na avaliação? Continue o quiz. Eu vou continuar. Começar, aliás. Se alguém tem dúvida na avaliação, pode falar agora. Agora. Tá até saindo errado a voz. Ou fale agora, ou cale-se para sempre. Ô, brincadeira, gente. Cale-se para sempre, não. Mas dúvida na avaliação, gente. Tipo, alguma questão que você lembrou agora que você acha que está errada, o gabarito, por exemplo. Não, acredito que a maioria acertou. Não é bem assim, não. Analisando, analisando ali, teve muitas notas baixas, digamos assim. Eu estava vendo aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar na relatório. Ó, alguns acima de 60%. Legal. Quando tira acima de 60% é bacana, né? Teve outros acima de 70%. Deixa eu ver aqui. 72, 70, a maioria tá indo bem, digamos assim. Isso eu fico feliz, porque mostra que vocês estão antenados, certo? Então vamos lá, querem participar do quiz? Esse quiz vai ser mais difícil.
Deixa eu ver. E a minha, como é que tá? Jezreel. Deixa eu ver, Jezreel aqui. Que é a variável número 2. Jezreel, não foi muito bem não, Jezreel. Abaixo de 50% na avaliação. Mas, Ô, não. professor, rapidinho, Oi? é só questão de curiosidade, né? É algo relacionado à matéria, mas é só questão de curiosidade, tá? Sim. É o fato de ter muita gente na Rússia, além de ser o território ser de grande extensão, uma parte no continente europeu, e uma parte no continente asiático, é em função também dos povos asiáticos de outros países além da Rússia vir para dentro da Rússia, é isso? A questão é a seguinte, ó. A Rússia, ela tem uma história muito assim, interessante, né? Quem gosta muito de leitura, assim, e gosta da história também, até eu peço que converse com o professor de história, pergunte para ele alguns livros que falam sobre a Europa ou sobre a Rússia, que sejam livros mais históricos mesmo, no sentido de mostrar para você, ou até a própria internet. É que a internet tem fontes que às vezes não são legais. Então pergunte depois para o professor de história, livros ou fontes que falam um pouco sobre a questão da Rússia. Mas o que é interessante na Rússia, geograficamente falando, né, que é a área que eu domino, a Rússia ela tem uma quantidade de pessoas distribuídas muito mais no seu lado oeste, ou seja, na parte onde fica na Europa mesmo. Você pode ver que a concentração demográfica, a maior parte das pessoas estão na parte ocidental da Rússia. E isso faz com que, com certeza, atraia pessoas e atraia populações que são dos países vizinhos, principalmente na época em que houve aquela questão da Guerra Fria, da separação entre os países que eram socialistas e capitalistas. Então, o que aconteceu? A Rússia uniu países e formou a União Soviética. E isso fez com que ela se fortalecesse e fosse mais centralizado o poder na própria Rússia. E essa centralização do poder, que era um poder comunista, fez com que realmente as decisões, a maior parte das decisões políticas e econômicas fossem realizadas pela Rússia. E ela acabou sendo, sim, um centro de atração, ela é o que tinha mais recursos, mais condições para desenvolver o país. E aí, com certeza, os países vizinhos também eram atraídos, né? As pessoas eram atraídas para a Rússia nesse sentido. Você pode ver que no leste da Rússia tem poucas cidades e quando tem são bem assim, pouco povoadas, certo? Então tem essa questão da atração mesmo, sim, ô Giovanni. Muito bem colocado. Mais mais alguma pergunta? O Gisele ficou muito tempo parado, verdade. Vamos lá então fazer um quiz? Vamos lá então. Essa é difícil, eu vou falar as alternativas, tá? Então vamos ver quem que vai acertar essas alternativas aqui. Lá vai a pergunta. Depois que eu terminar, eu tenho que falar já para valer, ok? Quantos países estão localizados no continente europeu e o segundo menor, que é o segundo menor continente do mundo? Atenção, eu vou falar as alternativas. Atenção. Espera, deixa eu ler aqui. 45, 55, 50, 48, 47. Quantos países vocês imaginam assim que sejam? Porque é difícil saber de cabeça. 45, 55, 50, 48 ou
47. Quantos países vocês acham que tem? Vamos ver quem que vai acertar essa. Essa é mais a questão de um conhecimento geral, porque memorização, eu não gosto muito assim de memorização. É só para você ter uma ideia de quantos países encontram-se na Europa. Quem digitou 50 acertou. 50 países existem na Europa, ok? Muito bem. Segunda pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. Qual é, qual é a maior ilha europeia? Então, vou citar as alternativas: Irlanda, Grã-Bretanha, Sicília, Sardenha ou Islândia? Qual é a maior ilha europeia? Irlanda, Grã-Bretanha, Sicília, Sardenha ou Islândia? Vamos ver quem acerta. Hum, teve gente que falou Irlanda. Gisele falou Irlanda. Não é Irlanda. Errado. Tenta outra aí. Alternativas, vou falar de novo. Irlanda, Grã-Bretanha, Sicília. Grã-Bretanha é chamada de Reino Unido, tá? Sicília, Sardenha e Islândia. Qual desses é a maior ilha? Opa, teve gente que acertou ali, ó. Teve gente que acertou e falou Grã-Bretanha. É isso mesmo, Grã-Bretanha está certo. Acertou Grã-Bretanha, então é a maior ilha da Europa. Muito bem. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Vocês sabem quais são. Não, essa aqui é muito difícil, vocês não estudaram. Deixa eu pegar uma melhor aqui. Vamos lá. Vou pegar essa aqui, que essa aqui talvez vocês saibam. Essa aqui é fácil. Desconsiderando a parte europeia da Rússia, ou seja, desconsiderando a Rússia ali da Europa, qual é o maior país da Europa? Tem mais de 600 quilômetros, 600 mil quilômetros quadrados. Essa ninguém vai acertar, tenho certeza. Só se procurar. Qual é o maior país da Europa, desconsiderando a Rússia? Acho que ninguém vai acertar. Querem alternativas? Deixa eu colocar alternativas para vocês, espera aí, para não ficar tão complicado. Espanha, Alemanha, Irlanda, França ou Ucrânia? Alguns colocaram Alemanha, alguns colocaram Irlanda. Essa ninguém vai acertar. Opa, opa, falei ninguém, mas já acertaram ali. Ucrânia. Muito bem. A Ucrânia, depois da Rússia, é o maior país, com mais de 600 mil quilômetros quadrados. Acertaram. Quem foi a Letícia que acertou primeiro, né? Isso, Letícia. Depois o João escreveu. Aham, a Letícia pesquisou, né, Letícia? 603, correto. Bom, mas isso é bom, porque a gente vai tirando umas dúvidas, né? Vai aprendendo com o quiz. Vamos falar. Outra pergunta. É, Deixa eu pegar uma mais fácil aqui. Essa é uma questão de curiosidade também.
Então vou ter que pesquisar aí, ó, talvez. Quais são os dois únicos países da Europa continental que têm suas capitais nacionais localizadas em ilhas? Então, quais são os países que têm as suas capitais continentais localizadas em ilhas? Vou falar as alternativas para vocês. Espera aí. Alternativas. Então, assim, ó, Dinamarca e Suécia, Noruega e Islândia, Finlândia e Estônia, Letônia e Croácia, Itália e Polônia. Então, quais são os que têm as suas capitais localizadas em ilhas? Dinamarca e Suécia, Noruega e Islândia, Finlândia e Estônia, Letônia e Croácia, Itália e Polônia. Deixa eu ver se alguém já falou. Irlanda e Estônia. Alguém falou? Noruega e Islândia. Ainda não acertaram. Se alguém acertou, repete as alternativas. Dinamarca e Suécia, Noruega e Islândia, Finlândia e Estônia, Letônia e Croácia, Itália e Polônia. Duas que têm capitais na ilha. Letícia? Isso. Letícia acertou. Letícia acertou. Letícia tá rápida, hein? É, deixa eu ver aqui os dados. A capital é Copenhague, da Dinamarca, certo? E a capital da Suécia, né? Isso, da Suécia, que eu falei ali, é Estocolmo. Então são as únicas que são nas ilhas lá, ok? Como se fosse no Brasil, tipo, qual a capital? Quais são as capitais? Um conhecimento geral brasileiro agora. Pergunta extra, que é mais para o Brasil. Quais são as capitais que são do Brasil que estão em ilhas? Vamos lá, valendo. São três, tá? Três capitais de estados no Brasil que são ilhas. Vamos ver quem vai acertar essa. Rapidinho, hein? São três, eu quero ver as três escritas aí. Para fechar. Rio Grande do Norte? Não. Rio Grande do Norte é estado, Giovana. Eu quero o nome da capital. Ou do estado. Mas esse não é. Natal não é na ilha. Uma vocês sabem, né? Muito. Professor, Oi. repete a pergunta que eu fui pegar o carregador pro PC. Tá. Quais são as capitais do Brasil, né, dos estados que tem no Brasil, que ficam em ilhas? Tem três. Tem três capitais que ficam em ilhas no Brasil. Vamos ver se vocês vão descobrir essa. Pelo menos duas, né, gente? Acertem duas, hein? Tem gente que tá digitando no Google aí, né? Capitais brasileiras em ilhas. Vamos ver. Letícia foi rápida, ó. Já falou duas. O João colocou Luiz. Quem que é Luiz, João? Quem que é Luiz, João? Mas eu entendi o que você quis dizer, para ser mais rápido, né? A Letícia colocou Santa Catarina e Vitória. É,
Errou o nome da capital, mas o estado acertou. Então, ó, em Santa Catarina tem Florianópolis, que é uma ilha, é a capital. No Espírito Santo tem Vitória, também numa ilha, capital. E no Maranhão tem São Luís, que o João colocou ali e acertou. E é realmente uma capital também de ilha. Beleza, gente? Então, é isso aí. Ficou para trás aí alguma coisa, não? Tudo certo? Se nós já esclarecemos tudo, tchau para vocês então. Um bom fim de semana, bom descanso. E fiquem ligados que a semana que vem, já segunda-feira, começam as atividades do segundo bimestre. Quem não pegou a apostila, corre pegar lá na escola, tá bom? Liga antes na escola para ver que horário quem tá lá, se pode pegar, ok? Tchau para vocês. Vamos nos despedindo. Logo, logo a gente se vê na escola. Tô com saudade de todo mundo. Dá um abraço bem forte quando acabar o vírus. Quero dar um abraço forte de todo mundo. Quebrar as costelas. Tchau, João. Cortou o cabelo, João? Eu vi. Tá mais curto o cabelo, né? O meu tá grande, ó. Olha o meu cabelo. Sexta-feira passada já tava. Ô, professor, tá gravando ainda? Não tem problema. Deixa eu tirar aqui. Sexta-feira passada já tava. Você tinha cortado já na sexta?